Ele era um pervertido patético que não conseguia falar com garotas assim como você. Mas no dia seguinte ia perder uma aposta para seus amigos. Ele se declarou para a garota mais bonita da escola, que de alguma forma ficou interessada nele e queria ficar com ele e faria qualquer coisa por ele. Primeiro dia de manhã de volta, Ryuto está preso olhando para Runa em vez de prestar atenção. Ela é a garota sobre quem todos falam, aquela sobre quem as pessoas sussurram nos corredores, a que metade da escola gostaria de namorar. Em sua mente, ela está muito acima de sua liga, como se ela vivesse em um planeta completamente diferente. Ele se diz que se algum dia chegasse a se aproximar dela, seus nervos entrariam em curto-circuito, e ele travaria como um jogo lento. Mais tarde na aula, Runa está em uma mesa com seus amigos, preenchendo um formulário escolar e conversando como se não fosse nada demais. Ryuto está sentado algumas fileiras atrás, animado por estar na mesma turma que ela novamente. Esse bom humor acaba rápido quando alguns caras atrás dele começam a fofocar. Eles trocam rumores baratos sobre a vida amorosa dela, como ela supostamente troca de namorados como influenciadores, troca de roupas, e um até sugere que ela tenha um sugar daddy. Ryuto não presta atenção, ele já ouviu esse tipo de conversa desde o primeiro ano e decidiu há muito tempo não deixar fofocas de corredor reescreverem o que ele pensa sobre quem ela é. Enquanto ele está ocupado fingindo estudar e secretamente pensando demais em tudo, ele também tem aquela autopercepção de sempre. É o último ano do ensino médio, e ele ainda se sente como um figurante. Ele tem dois amigos, Yusuke e Ren, que são divertidos, mas tão excêntricos quanto ele, e nenhum deles é exatamente popular. Ele está se perdendo nesses pensamentos quando Runa se aproxima de sua mesa e pergunta se pode pegar um lápis emprestado. Isso o traz de volta à realidade. Ele mexe em sua mala, entrega um, e ela não sai correndo imediatamente. Por um segundo, ele realmente a olha. Como ela parece relaxada, como ela fala com as pessoas sem menosprezar ninguém, como ela trata os colegas de classe como iguais em vez de adereços. Seu rosto esquenta. Ele está rosa o suficiente para combinar com a borracha. Runa termina de preencher o formulário, devolve o lápis com um rápido agradecimento e desliza de volta para o seu assento. E assim, o momento acaba. No almoço, Ryuto vai para o telhado para se sentar com Yusuke e Ren, que estão envolvidos em uma conversa sobre games. Yusuke reclama que jogou até o amanhecer e agora seus olhos parecem lixa. Ren admite que jogou a manhã toda e mal chegou na escola a tempo. Ambos estão convencidos de que suas notas estão prestes a despencar. Ryuto tenta se identificar, dizendo que também não está se sentindo bem em relação às provas, mas eles o ignoram imediatamente. Eles sabem como ele é em testes. Ele consegue despejar fatos de livros como uma impressora. Por causa disso, eles inventam um desafio. Aquele que tiver a maior pontuação pode mandar os outros dois fazerem qualquer coisa. Ryuto diz que é uma bobagem e pergunta por que deveriam apostar em notas. Mas depois de alguma insistência incansável, ele cede. Poucos dias depois, os resultados saíram. Para surpresa de ninguém, Ryuto lidera o trio. Yusuke e Ren parecem surpresos por apenas 3 segundos antes de lembrá-lo da aposta. O prêmio para ele é brutal. Ele tem que se confessar para a garota de quem gosta. Eles sabem que ele pode ir bem em uma prova, mas conversa não é o forte dele. Eles estão meio brincando, meio sérios, e continuam insistindo até ele concordar, mesmo que o estômago dele esteja revirando. Naquela tarde, Ryuto espera no local que eles escolheram, coração disparado, enquanto Ren e Yusuke se agacham em alguns arbustos próximos como figurantes em um drama. Ele pensa em como sua vida escolar tem sido monótona na maioria dos dias, apenas ele pensando em Runa, e não fazendo nada a respeito. Ele acha que um simples sim ou não seria melhor do que ficar preso. Ele realmente deu a ela um bilhete mais cedo pedindo para se encontrar, mas agora está preocupado que ela nunca apareça. Então ela se aproxima com o bilhete na mão e seu rosto fica vermelho. Runa sorri e brinca levemente que ele não precisava ser tão formal. Eles são colegas de classe, ele poderia ter apenas falado com ela. Ao ouvir isso, ele decide parar de fugir. Ele reúne a confiança que tem e diz diretamente a ela que gosta dela, que acha ela fofa. Ela também fica vermelha. Por dentro ele está tão nervoso que quase espera que ela o rejeite apenas para seguir em frente. Em vez disso, ela faz o oposto. Ela diz que sim, que vai sair com ele. Ele fica olhando, se perguntando se é uma brincadeira, mas ela está falando sério. Ele acena com a cabeça, trêmulo, mas feliz, e ela sugere que eles caminhem para casa juntos. Lá fora nos arbustos, Yusuke e Ren congelam como se o mundo tivesse acabado de falhar. Eles não esperavam por isso. No caminho de volta, Ryuto continua olhando para ela, tentando entender o fato de que está andando ao lado da garota que ele pensava ser inacessível. Ele finalmente solta a pergunta que estava martelando em sua cabeça. Por que ela disse sim? Runa responde como se fosse simples, ela realmente quer conhecê-lo. Ele fica surpreso com a forma direta e se pergunta se talvez essa franqueza seja parte do motivo pelo qual ela já namorou mais de uma pessoa antes. Ela interrompe, um pouco irritada, para esclarecer que não diz sim para qualquer um. Ela tem padrões, e ninguém jamais se declarou para ela da maneira que ele fez, honesto sem agir de maneira descolada ou falsa. Ela acrescenta que se estiverem juntos, pretende ser leal. No trem, Ryuto pensa demais novamente, remoendo aqueles rumores e tentando descobrir o que é real e o que é barulho. Eles chegam à parada dela e ela pergunta se ele a acompanhará até o resto do caminho.
Ele concorda. Na casa dela, ela o convida a entrar e menciona que seus pais não estão em casa. Ele está nervoso, mas entra. Ela vai pegar bebidas e a curiosidade dele fala mais alto. Ele olha ao redor do quarto dela, observando pequenos detalhes. Então, seus olhos se voltam para o guarda-roupa. Ele desliza para abrir, um pouco em um momento terrível, justo quando ela volta. Em vez de fazer uma cena, ela pega uma blusa e pergunta se fica boa. Ela senta na beira da cama com um refrigerante e bate no lugar ao lado dela para ele se sentar. Mantendo a casualidade, ela sugere que ele poderia se refrescar já que foi um longo dia e está quente lá fora. Ela brinca com o Top como se pudesse trocar de roupa. Ele entra em pânico e solta que as coisas estão indo rápido demais. Rápido. Ele diz que eles literalmente acabaram de começar a conversar e ela ainda nem pronuncia direito o nome dele. Ela assente e depois aponta que ele é seu namorado agora. Então ela quer saber se ele realmente gosta de estar perto ou se está apenas fingindo. Ele diz que gosta muito dela, mas quer valorizar o que eles têm primeiro. Ele não quer que ela se sinta pressionada a fazer qualquer coisa apenas para mantê-lo por perto. Pensando nisso, Ryuto percebe algo sobre aqueles rompimentos passados que ela mencionou. Talvez as pessoas antes dele ficaram frustradas porque ela não queria se apressar em nada sério. Ele decide que não vai ser esse cara. Ele diz que sempre vai colocar como ela se sente em primeiro lugar. Runa o estuda como se estivesse vendo um tipo de pessoa completamente novo e admite que não sabia que caras como ele existiam. Para garantir que ela saiba aonde ele quer chegar, ele acrescenta que ela é sua primeira namorada e que ele é inexperiente. Se eles decidirem se aproximar mais, ele quer que seja porque ela realmente deseja, não porque ela está preocupada que ele vá desistir. Isso tira a pressão da sala. Runa relaxa e diz que eles podem desacelerar e simplesmente curtir o momento. Eles conversam um pouco mais, bebem suas bebidas e o clima muda de tenso para confortável. Quando ele sai, ele começa a ter dúvidas. Alguns dias depois, Ryuto está de volta ao seu caminho matinal para a escola, ainda surpreso que alguém como ele esteja realmente namorando alguém como Runa. Enquanto ele caminha, seu telefone vibra. Runa manda uma mensagem dizendo que dormiu demais e pode chegar atrasada. Ele não está acostumado a receber mensagens de uma namorada, então sua mente se confunde, mas ele digita uma resposta calma de qualquer maneira e guarda o telefone. Ele chega ao campus antes do sinal. Runa entra na sala logo em seguida, senta-se em sua cadeira e começa a conversar com suas amigas normalmente. Do outro lado da sala, Ryuto continua lançando olhares discretos, e quando ela o pega olhando, ele fica vermelho e volta rapidamente os olhos para o caderno. Depois ele diz aos seus dois amigos gamers que na verdade está saindo com a Runa. Ambos olham como se ele tivesse dito, aliens pousaram. Um deles brinca perguntando se eles já apressaram as coisas. Ryuto balança a cabeça rapidamente e diz que nada disso aconteceu. Eles continuam provocando, dizendo para ele se preparar, o que só faz ele querer afundar sob a mesa. Ele insiste que estão se precipitando. Ele e Runa começaram a sair recentemente e eles podem relaxar com as conversas exageradas. Mesmo assim, seus amigos duvidam que ele possa acompanhar alguém tão conhecida e experiente como Runa. Dizem que ela troca de namorado com tanta frequência que é difícil contar, enquanto ele mal fala com alguém fora do trio deles. Ao ouvir isso, Ryuto tem que admitir que eles não estão completamente errados, e um pequeno nó de preocupação se forma em seu estômago. Durante a aula, Runa se aproxima para falar com ele. A sala fica um pouco silenciosa. As pessoas percebem. Sua amiga Nikoro lança-lhe um olhar afiado e os nervos de Ryuto disparam. Ele murmura que tem trabalhos de casa para terminar e escapa, tentando evitar todos os olhares. Com o passar do dia, Runa ainda escolhe passar tempo perto dele nos intervalos entre as aulas, algo que ele gosta, mas também acha pesado, pois cada movimento parece ser observado, especialmente pela muito séria Nikoro. Depois da escola, ele pede a Runa para se encontrar em particular. Ele pergunta cuidadosamente se ela contou aos amigos sobre eles. Ela diz sim. Ele afirma que ainda não contou a ninguém, mesmo que já tenha contado a Usk e Ren antes, e então pergunta se eles podem manter as coisas discretas na escola por enquanto. Runa, sendo despreocupada, diz que está tudo bem, mas se pergunta como eles vão conversar se tiverem que agir como se não fossem um casal no campus. Ele sugere enviar mensagens e se encontrar fora da escola, talvez nos finais de semana. Ela se anima com isso, interpreta como um convite, e diz que sábado funciona porque domingo está cheio. Ele não tinha a intenção de marcar um encontro, mas ao ver como ela está feliz, ele concorda imediatamente. De volta para casa, ele se preocupa com o próximo fim de semana. Ele mal saiu com garotas fora de projetos em grupo, então um encontro a dois faz seu estômago revirar. No meio desse pânico, Runa faz uma videochamada para ele. Ele deixa cair o botão de atender e o rosto dela enche a tela. Ela pergunta sobre o plano e ele solta. Filme. Depois admite que não assistiu a muitos e não faz ideia do que escolher. Ela pergunta por que ele a convidou para sair se está tão inseguro. Ele diz claramente, ele quer aprender mais sobre ela e se aproximar. Isso a faz corar, e ela diz que ele é diferente de uma maneira boa. Seu peito aquece e sua confiança finalmente para de vacilar. O sábado chega, eles se encontram e saem para fazer compras primeiro. Runa está animada, experimentando várias roupas casuais, pedindo opiniões rápidas, depois trocando para a próxima. Ryuto observa, impressionado em silêncio, mas também sente que não combina muito com o estilo dela.
Mesmo assim, ele carrega as malas sem ser solicitado e mantém o ritmo ao lado dela. Depois, eles entram em um café. Enquanto esperam as bebidas, Runa pergunta se ele estava entediado durante toda aquela navegação. Ele admite como um verdadeiro cavalheiro que vê-la se divertir fez o tempo ser bom para ele também. Essa resposta honesta faz suas bochechas esquentarem de novo. Naquele momento, o telefone dela toca. Nikoro. Runa atende a chamada e o tom é sério. Pelos fragmentos que ele ouve, Ryuto se preocupa que Nikoro possa estar dizendo para ela terminar as coisas. Na manhã seguinte, ele manda uma mensagem para Runa. Sem resposta. Isso é incomum. Ela normalmente responde rápido. As horas passam, ainda nada. A cabeça dele se enche de cenários ruins. E para afogar o ruído, ele liga um jogo e joga até seus olhos doerem. De volta à escola, ele vê Runa conversando com 2 garotos no corredor. Seu humor despenca. Mais tarde, uma mensagem dela chega pedindo para se encontrarem no parque para falar sobre algo importante. Ele se prepara para um discurso de separação e vai até lá, tentando manter a expressão firme. No parque, ela aparece animada e mostra a capa nova do celular, chamativa e de edição limitada. Em seguida, ela lhe entrega uma igual. Ela explica que estava com Nikoro procurando exatamente essas capas. Ambos os celulares morreram no processo, e é por isso que ela ficou em silêncio. O alívio o atinge tão forte que seus olhos ardem. Ele agradece, a voz um pouco trêmula. Eles caminham para casa juntos, e ela acrescenta que os escolheu porque é o aniversário de uma semana deles. Ela queria que eles tivessem algo que combinasse. Isso diz a ele exatamente o quanto ela está levando isso a sério. No caminho, ele fala sobre seu passado. Uma vez confessou a um colega de classe que o rejeitou, dizendo diretamente que só o via como amigo. Runa ri suavemente e diz de forma provocante que foi melhor assim. Caso contrário, eles não estariam juntos agora. Ela também compartilha que seus pais se conheceram na escola e se casaram, mas eventualmente se separaram. Enquanto continuam, um carro barulhento e caro passa rugindo. Ryuto, que geralmente fica quieto, começa a falar sobre motores e modelos e por que aquele é especial. Runa sorri. É a primeira vez que ela o vê falar livremente sobre algo que ele ama, e ela diz que é meio legal. Ela admite que está ansiosa para crescer mais rápido, mas relacionamentos anteriores a deixaram insegura sobre como o amor deve ser. Ela diz que mesmo com tudo isso, ela ainda se sente um pouco como uma criança por dentro e nem sempre leva as coisas a sério. Ryuto diz a ela que ela não precisa forçar nada, ele gosta dela exatamente como ela é, animada, brilhante e autêntica. Ela absorve isso, sorri e o incentiva a ir para casa. Ele segue, prometendo a si mesmo aprender mais sobre a pessoa que ela é, mesmo que às vezes sinta que não está no mesmo nível. Naquela noite, Runa liga para Nikoro para agradecer por ajudar a encontrar as capinhas de celular. Nikoro, ainda cautelosa, a alerta para ter cuidado com Ryuto, ela ainda não confia nele. No dia seguinte, Ryuto entra na aula orgulhoso, exibindo a capa combinando como se fosse um troféu, sorrindo toda vez que reflete a luz. Então, o professor da turma traz uma aluna transferida, Maria. Ela é a mesma garota que rejeitou sua confissão anos atrás. Maria se apresenta com perfeita desenvoltura, e metade dos caras da classe começa a demonstrar interesse. A sala vibra de empolgação, e Ryuto sente aquela velha memória se reabrir, o direto. Vamos ser apenas amigos, mas ele se mantém firme. Isso foi então. Agora ele está com Runa. Maria percebe Ryuto do outro lado da sala e realmente faz uma dupla olhada. A professora torna tudo ainda mais constrangedor ao colocá-la na mesa vazia ao lado dele, e o rosto dele fica pálido como se tivesse visto um fantasma. Quando a aula termina, ela se aproxima e pergunta se ele é o mesmo garoto que se declarou para ela naquela época. Ele quer desaparecer naquele momento, mas diz que sim. Na sua cabeça, ele promete manter distância entre eles e focar na sua namorada atual, a Runa. Ele sai rápido da aula e esbarra direto na Nikoro no corredor. Ela está encostada na parede, saboreando uma porção de batatas fritas de papel, antes que ele possa dizer oi. Ela o prende com um olhar que diz, não corra. Ele pergunta nervoso, eu fiz besteira? Ela levanta um dedo e diz para esperar, porque as batatas fritas ficam moles se você falar em vez de comer. Ela termina as batatas, limpa as mãos e então solta a notícia. O aniversário de Runa é neste domingo. Isso o pega de surpresa, ele não sabia. As sobrancelhas de Nikoro sobem. Se ele nem sabe o aniversário dela, ele está realmente levando esse relacionamento a sério, Ryuto fica nervoso, diz que se importa muito, e ela diz para ele tornar o dia especial. Quando ela começa a se afastar, ele solta uma pergunta sobre presentes. Ela responde com um sarcasmo. Por que não pergunta para a Runa? Mas quando ele explica que quer surpreendê-la como ela, o surpreendeu com aquela capa de celular combinando, o tom de Nikoro suaviza. Ela dá a ele algumas ideias e o manda embora. Nenhum deles percebe o aluno do outro lado do corredor tirando uma foto sorrateira, angulando-a para parecer que estão se encontrando secretamente pelas costas da Runa. Depois da escola na estação, Runa aparece sem sorrir. Ela estende o telefone. Alguém jogou aquela foto em um grupo de bate-papo e os comentários estão confusos. Ela olha nos olhos dele e pergunta se ele encontrou Nikoro e o que exatamente eles estavam fazendo. Ryuto gagueja, mas diz a verdade.
Sim, ele falou com Nikoro, apenas para planejar o aniversário de Runa. Ele até pergunta se ela quer comemorar juntos. Toda a sua expressão muda de tempestuosa para ensolarada. Ela diz sim imediatamente e depois vai para casa com passos mais leves. Observando-a ir, ele se pergunta se aquilo era ciúmes, mas ele afasta o pensamento e decide fazer o aniversário perfeito. Alguns dias passam e finalmente é o dia dela. Eles se encontram para um encontro em Harajuku, ideia da Nikoro, e assim como Nikoro previu, Runa se anima com as cores, o barulho e as lojas. Eles entram em um café para tomar um chá com bolhas, que é basicamente o lugar feliz dela. Ryuto se oferece para pagar quando ela pegar a carteira, e então ele revela sua arma secreta. Um mapa desenhado à mão que ele vem construindo a semana toda, cheio de anotações sobre diferentes lugares de boba pela vizinhança. Ele acidentalmente entra no modo nerd total e começa a explicar as pequenas diferenças entre os chás de leite em cada lugar. Texturas, coberturas, níveis de gelo, tudo isso. No meio do caminho, ele percebe que está fazendo um monólogo e fica em silêncio, mortificado. Runa ri e pergunta se ele gosta tanto de boba assim. Ele admite que pesquisou tudo porque ela adora e queria que o aniversário dela fosse divertido do início ao fim. Isso a tocou profundamente. Ela agradece a ele e diz que ninguém nunca fez algo tão atencioso por ela. Eles passam a tarde pulando de loja em loja, experimentando novos sabores e comparando opiniões. No último café, ele oferece a ela a última xícara, dizendo que está muito cheio para beber mais. Ela insiste que ele pelo menos prove, e eles acabam bebendo pelo mesmo canudo. Ela brinca que é basicamente um beijo indireto e ele fica da cor de calda de morango. Quando a noite chega ao fim, ele vai entregar um presente a ela e percebe que o dinheiro que tem não cobre o que ele queria comprar. Ele pede desculpas, admitindo que escolheu algo, mas ainda não podia pagar. Runa pega o mapa de suas mãos e diz que este é o presente perfeito, que tempo e esforço significam mais para ela do que qualquer coisa, e que ela vai mantê-lo seguro. Ele promete que eles vão voltar e experimentar ainda mais lugares juntos. Ela agradece a ele por fazer seu aniversário especial e eles se despedem em alta. Na manhã seguinte, os boatos estão de volta. Ryuto ouve os colegas murmurando as mesmas velhas besteiras sobre Runa. E durante o almoço, ele diz aos amigos que parece que alguém está espalhando isso de propósito. Depois do intervalo, a atitude de Maria em relação a ele muda drasticamente. Ela oferece biscoitos caseiros a ele. Ele aceita, desajeitado, mas educado. Ela afirma que esqueceu seu livro didático e desliza sua cadeira para perto para compartilhar o dele. Quando a professora sai, ela pede desculpas por tê-lo rejeitado no passado, diz que estava confusa naquela época, o chama de fofo e pergunta se ele gostaria de sair agora. Ele rejeita, ele não é mais o mesmo cara solitário e já tem uma namorada. Ela pergunta quem é e ele diz que está mantendo isso em segredo. Um pouco depois, ele entra no corredor e vê um garoto guiando Runa para uma sala de aula vazia. Seu ritmo cardíaco acelera. Ele segue e espreita pela porta. Lá dentro, o menino confessa para Runa. Ela diz não imediatamente. Ela está comprometida. O menino começa a falar mal do namorado dela e Runa mantém-se firme. Ela diz que seu namorado é gentil. Ela está com ele porque respeita o quanto ele é gentil e tímido, e nunca teria vergonha dele. Ao ouvir isso, o peito de Ryuto aquece e aperta. Seu respeito por ela aumenta ainda mais. De volta na sala de aula, ele ainda está repassando as palavras dela quando Maria aparece novamente. Ela começa a discutir os boatos sobre Runa, e até joga algumas falas desagradáveis. Para ele, isso foi a gota d'água. Ele pergunta se é ela quem está causando isso. Ela dá de ombros com um fraco "não me lembro" e sugere que provavelmente a Runa contou para as pessoas ela mesma. Ela continua provocando a Runa até que Ryuto não consegue ficar quieto. Ele defende Runa em voz alta, diz que ela é carinhosa, decente e nada como as histórias. Maria pergunta como ele poderia saber tanto assim. Ele se levanta sem pensar e solta que é o namorado de Runa. A sala fica em silêncio, as cabeças se viram. Ninguém acredita até que Runa, que presenciou o final, confirma calmamente. O clima muda. Os alunos começam a se desculpar à sua maneira e muitos começam a elogiar Runa, percebendo que os boatos eram mentiras. Metade da turma decide que vai se esforçar mais para merecer a atenção dela agora que sabe a verdade. A única pessoa que não está sorrindo é Maria, que cerra os dentes e sai correndo da sala. Ryuto corre atrás dela, dizendo que só quer conversar. Ela diz para ele parar de segui-la. Ele pergunta novamente sobre os rumores, e desta vez ela admite. Ela os inventou porque não queria que Runa a superasse. Então, ela faz uma revelação que o paralisa. Ela e Runa são gêmeas. Ele não consegue nem formar uma frase. Maria explica que ela sempre ficou em segundo lugar e só quer ser vista e amada da maneira que Runa é. Ela presume que ele a menospreza agora. Ele balança a cabeça. Ele diz a ela que ela o interpretou mal. Ele é quieto, se preocupa demais com o que as pessoas pensam e tem dificuldade em expressar o que sente, então entende aquele nó solitário e competitivo que ela está descrevendo. Ele diz a ela para procurar pessoas que realmente a vejam e para tentar ser uma versão dela mesma que ela possa gostar. Ela faz uma careta com seu próprio comportamento e diz que ele não precisa confortá-la depois de tudo.
Ao se virar, o pé dela escorrega na beirada do degrau. Ryuto agarra seu braço e a mantém firme antes que ela caia. Ela cora, murmura que toda essa cena é exageradamente melodramática, e sai marchando. De volta à sala, Ryuto vê Runa e se anima por dentro. Nikoro passa, diz a ele que fez a coisa certa ao defender Runa, e diz que está indo para seu turno de meio período. Depois da escola, Ryuto e Runa caminham juntos. Ela pergunta em voz baixa por que ele anunciou que eles estavam namorando quando tinham concordado em manter isso em segredo. Ele explica que ouviu pessoas espalhando rumores feios sobre ela, e não podia ficar parado fingindo que nada estava acontecendo. Essa honestidade a atinge profundamente. Os olhos dela brilham, e ela agradece a ele. Runa admite que planejou contar a ele sobre Maria ser sua irmã, mas congelou, e ela acha que foi Maria quem começou a fofoca. Então ela pergunta por que ele a escolheu quando todos falam sobre seu passado. Ele diz que a única coisa que importa é quem ela é agora, e essa é a Runa que ele gosta. Em outro lugar, Maria está sentada na escada, pensando nele, e se pergunta se realmente está começando a ter sentimentos. Ela imediatamente decide que seria uma péssima ideia. Naquela noite, Ryuto fica nervoso porque toda a turma agora sabe que ele está com Runa. Mas no dia seguinte na escola, nada acontece. Se alguma coisa, as pessoas o tratam um pouco melhor. O relacionamento discretamente melhora sua reputação sem que ele perceba. Mais tarde, em um café, Runa agradece a ele pelo aniversário que ele planejou e diz que quer retribuir o favor fazendo algo que ele goste. Ela pergunta o que ele faz para se divertir. Ele admite um pouco envergonhado que passa os fins de semana assistindo a transmissões ao vivo de comentários de jogos. Ela pergunta o que isso significa, e ele começa uma grande explicação antes de perceber que está divagando como um nerd recluso. Envergonhado, ele apenas mostra uma transmissão no celular. Ela assiste e acaba gostando, o que os aproxima. Ele pensa consigo mesmo que ela está se aproximando ainda mais dele. Durante o almoço, seus amigos zombam dele por ainda não ter beijado ela quando teve oportunidades. Ele diz que beijar parece um desafio de nível chefe e pergunta o que fazer. Eles riem porque são tão inexperientes quanto ele. Ele decide começar menor, segurando a mão dela primeiro. O trio planeja a Operação Mão Amiga. Depois da escola, ele convida a Runa para sair novamente. Ela aceita imediatamente. Ele explica o plano para seus amigos. Encontro no parque, alugar um barco a remo e quando ela pisar e balançar, ele segurará sua mão. Na aula no dia seguinte, ele se distrai imaginando a cena e é pego de surpresa pela pergunta da professora. Maria, sentada ao lado dele, sussurra a resposta para que ele não seja chamado. Então ela diz suavemente, "Não me odeie." Ele diz a ela que não vai, o que a faz sorrir um pouco. Dia do encontro. No parque, ele sugere andar de barco. Antes de entrarem na água, Runa timidamente revela que trouxe um almoço caseiro. Ele experimenta, adora e elogia a comida dela até que ela sorri radiante. Quando vão embarcar, ela dá uma pequena tropeçada, mas se mantém firme e se segura sozinha, arruinando o salvamento manual cuidadosamente planejado por ele. Quando atracam mais tarde, ela salta bem, e ele perde o momento novamente. Eles caminham pelos caminhos enquanto ela conversa alegremente sobre o dia, e ele tenta não ficar amuado. Ele se preocupa que forçar o gesto de mão o faria parecer aqueles ex-namorados insistentes que ela mencionou, e ele não quer isso. Ela percebe seu humor estranho e pergunta por que ele está agindo de maneira estranha e se ele está terminando com ela. Ele rapidamente diz que não, ele estava apenas distraído. Quando ela pergunta sobre o que, ele se acovarda e diz que quer outro passeio de barco porque ama passear de barco. Ela ri e concorda em dar mais uma volta, por conta dele. Round 2. Ele entra primeiro e oferece sua mão enquanto ela sobe a bordo. Ela aceita e seus dedos se encaixam. Ele praticamente faz uma dança de vitória por dentro. Ela diz que a ideia do barco foi ótima porque deu a eles a chance de dar as mãos. Ele admite que era exatamente o que ele queria. Ela diz a ele que estava tentando se aproximar o tempo todo, mas ele não percebeu os sinais. Então, do nada, ela se levanta, se inclina e o beija. Primeiro beijo. Ambos ficam vermelhos. Ela diz a ele que gosta muito dele, quer se aproximar mais e sonha com coisas simples como andar e segurar as mãos juntos mais. Ele começa a falar coisas sem sentido porque está sobrecarregado, mas por dentro está flutuando. Depois que eles devolvem o barco, eles passeiam como um casal de filme, mãos entrelaçadas. Ela pede para ele usar seu nome verdadeiro em vez de seu apelido. Ele tenta, fica muito envergonhado e ela ri, dizendo que ele pode levar seu tempo, ela vai esperar. Ela nota que as mãos dele estão frias e brinca que ela vai aquecê-las. Segurar as mãos e beijar pode ser estranho, ela diz, mas também são os melhores momentos. Enquanto isso, Maria está sentada em sua mesa em casa e não consegue se concentrar. Pensamentos sobre Ryuto continuam aparecendo. Com um pequeno sorriso travesso, ela diz para a sala vazia que Runa deveria tomar cuidado. Alguns dias depois, Ryuto e Runa estão em um café novamente, brincando e se divertindo. No caminho de volta, ela pergunta se ele sabe que dia é hoje. Faz um mês desde que começaram a namorar. Ele fica surpreso e animado quando ela sugere que comemorem com uma viagem à praia. Ele imediatamente pensa nela de biquíni e diz sim mais rápido do que jamais concordou com qualquer coisa. Ela fica radiante. De volta à aula, os resultados das provas caem. A nota de Runa é mais baixa.
mas ela está alegre e agradece ao Ryuto por estudar com ela. Ele, por outro lado, consegue uma pontuação alta que a impressiona. Do outro lado da sala, Maria os observa e fica com ciúmes. Na hora do almoço, Ryuto e seus amigos falam sobre os planos para as férias de verão. As férias começam hoje, e eles estão animados. Enquanto isso, Maria espera fora do banheiro por Ryuto. Quando ele sai, ela pergunta se eles podem estudar juntos e diz que ele é ótimo em inglês. Ele explica que já prometeu dar aulas para Runa. Ela muda de assunto e sugere depois do verão, acrescentando que também é ruim em matemática. Ele se oferece para conectá-la com Yusuke, que é bom nisso, mas ela recusa. Ela quer Ryuto como seu tutor, ninguém mais. Ele se sente pressionado, mas ainda consegue recusá-la. Ela fica desapontada. Mais tarde na estação, Ryuto espera por Runa. Maria manda uma mensagem perguntando para estudar no dia 23. Ele recusa novamente. Ela pergunta quando ele está livre. Ele não responde. Runa chega e os dois pegam um trem para a costa. Na praia ele fica nervoso. Runa o venda de forma brincalhona enquanto ela troca de roupa. Depois revela seu biquíni. Ele fica sem reação por um segundo. Ela parece irreal. E ele tenta manter a calma. Ela percebe seu rosto corado, provoca-o e puxa-o pela mão. Depois de um tempo, ela pede para ele passar protetor solar nas costas dela. Ele congela por um instante, então faz isso cuidadosamente, com a mente a mil. Eles passam o dia jogando vôlei, brincando na água e aproveitando tudo. Depois de comer, ela diz que o tempo está perfeito. Ele fica vermelho e diz que o maiô combina muito com ela. Ela agradece e admite que experimentou mais de 30 opções no shopping com suas amigas para encontrar este. Naquela noite, uma forte chuva interrompe os trens. Eles dizem às famílias que vão dormir na casa de amigos e procuram um lugar para ficar. No hotel, mesmo que pudessem pagar por 2 quartos, Runa insiste que eles compartilhem um e se recusa a se separar. Dentro, Ryuto fica tímido novamente e sugere que ela tome um banho para relaxar. Enquanto ela está lá, ele entra em pânico sobre a situação de ficarem juntos e faz abdominais para queimar a energia nervosa. Ela sai, o vê no meio do treino e brinca sobre tocar seu estômago porque parece que ele treina. Ele nega instintivamente. Ela ri e diz para ele ir tomar seu banho. Ele não consegue se acalmar nem na água quente. Quando ele termina, eles comem petiscos e assistem TV. Ele continua olhando para ela e ela fica vermelha, dizendo que não está usando maquiagem. Ele diz que ela está ótima sem, na verdade mais jovem e ainda mais bonita. Ela esconde um pouco o rosto, envergonhada, mas feliz. Eles apagam as luzes. Ele fica deitado, bem acordado, pensamentos a mil. No escuro, ela pergunta, ainda corada, se ele vai dormir normalmente ou se quer fazer mais. Ele fica surpreso, mas mantém a calma e diz que ela não parece pronta ainda. Ela responde que não está pressionando ele, apenas se sentiu mal, como se ele pudesse estar lutando por causa dos limites dela. Ela diz a ele que nunca imaginou ter um namorado que realmente respeitasse limites. Lembra que foi ela quem o beijou no barco e diz que agora, um mês depois, ela o ama mais e quer se aproximar, mas apenas quando ambos acharem que é o certo. Ela pode esperar. Ele diz que também quer esperar, até que ela esteja realmente confortável. Ela brinca que ele é sempre tão bonzinho e ele diz que é porque realmente gosta dela. Eles compartilham seu primeiro abraço, ambos vibrando de felicidade. Ela sugere que celebrem os 2 meses de namoro da mesma forma doce. Eles adormecem de mãos dadas. Em outro lugar, Maria olha para o celular e se preocupa com o motivo pelo qual ele ainda não respondeu suas mensagens. De manhã, Ryuto acompanha Runa até a porta antes de partir. Ele está exausto após uma noite sem dormir e planeja descansar, mas encontra Nikoru no caminho. Ela pergunta como foi o encontro. Ele diz que foi ótimo. O rosto dela fica sério. Ela diz a ele que os namorados anteriores de Runa foram terríveis, falaram pelas suas costas, a trataram mal, e que todos esses relacionamentos terminaram antes mesmo de chegarem a 2 meses. Por causa desse padrão, Runa confia nele, mas tem medo de que ele acabe do mesmo jeito. Ryuto responde sem hesitar que não vai a lugar nenhum e quer ficar ao lado de Runa a longo prazo. Nikoru finalmente parece aliviada. No caminho de volta para casa, o telefone dele toca do número de Maria. Ele atende e ouve Runa. Ela diz que está na casa de Maria e Maria quer urgentemente encontrá-lo na escola. Ele sugere amanhã porque está exausto, mas ela insiste que tem que ser hoje à noite. Após escurecer, ele chega ao campus e encontra Runa esperando sozinha em uma sala de aula. Ela diz, como uma afirmação, que quer dormir com ele. Ele congela, confuso sobre como os sentimentos dela mudaram tão rápido. Quando ela entra na luz, seu estômago se contrai. Não é Runa. É Maria vestida como ela. Corte para a verdadeira Runa em outro lugar em uma chamada, sem perceber que isso está acontecendo. De volta à sala de aula, Maria, ainda fingindo ser Runa, repete que quer fazer isso e envolve seus braços ao redor dele. Ele quase reage por instinto, então algo parece errado. Um segundo depois ele chama, voz alta. Ele sabe que é Maria sob o disfarce. Ela abandona a pretensão e admite que suas vozes são parecidas, mesmo que não se pareçam fisicamente. Ele exige uma explicação. Ela diz que quer estar com ele e que poderia fingir ser Runa se fosse necessário.
Ela se aproxima, implora para que ele seja seu primeiro, promete que não contará a ninguém. Ele recusa imediatamente. Ele não trairá sua namorada. Os passos de um segurança ecoam pelo corredor. A porta abre para um depósito, mas então o espaço está vazio. Ryuto e Maria já estão fora da janela. Mais tarde, eles estão sentados em um banco de parque. Ele pergunta se isso foi algum truque para machucar Runa. Maria balança a cabeça. Ela diz que gosta dele de verdade. Ele parece surpreso. Ela admite que não pode ser Runa e não deveria tentar, mas ainda assim ela quer estar ao lado dele e ser a pessoa que ele mais valoriza. Com lágrimas, ela se desculpa por deixar suas emoções correrem soltas e por tê-lo rejeitado na escola. Ela pede que ele perdoe a maneira como ela o magoou naquela época. Sobrecarregada, ela se apoia no ombro dele e pede para ficar assim até se acalmar. Ele fica lá em silêncio enquanto ela chora. Na manhã seguinte, ele se arrasta até a aula, ainda perturbado com a noite anterior. Ele decide que a única decisão certa é contar tudo a Runa para que não haja confusão. Antes que ele possa, um boato se espalha pela escola de que ele traiu com Maria. Ryuto e Ren o encurralam com uma foto da noite passada mostrando ele e Maria juntos. Ele fica chocado. Maria entra na sala agindo normalmente, o que o deixa ainda mais inquieto. Ele a puxa para uma sala de aula vazia e pergunta se ela espalhou o boato. Ela diz que não, que tem orgulho e não se rebaixaria a esse ponto. Ele acredita. Eles abrem a porta e Runa está parada lá. A visão deles juntos atinge-a como um soco. Seu telefone escorrega e se quebra no chão. Ryuto gagueja que não é o que parece, mas Runa, chorando, diz que não aguenta mais e sai correndo. Ele estende a mão para o telefone dela. Nikoro agarra primeiro, chama-o de horrível, dá-lhe um tapa forte e sai andando. Ryuto não vê Runa novamente naquele dia. Mesmo após a cerimônia escolar, ele não consegue encontrá-la. Dias se passam. As férias de verão começam. Ele se senta em uma aula de reforço, olhando para as páginas sem absorver nada. Ele tem enviado mensagens para ela por 2 semanas seguidas com desculpas e explicações. Nenhuma delas aparece como lida. Ele até ficou do lado de fora da casa dela uma vez, muito assustado para tocar a campainha. Enquanto isso, Ryuto e Ren vão para a praia para começar as férias. Eles estão tão acostumados a viver atrás de telas que o dia na praia se transforma em assistir vídeos de jogos em seus telefones, depois passear. Eles passam por um restaurante exclusivo para casais e avistam alguém que parece muito familiar. Alguns minutos depois, uma foto chega no celular de Ryuto. Runa sentada perto de um cara dentro daquele lugar. Seu estômago despenca. Ele sai correndo da aula, pega um trem e vai para o restaurante como um protagonista de videoclipe correndo para a cena final. Dentro, Runa e Nikoro estão tirando fotos juntos. O cara da foto se aproxima, vê Ryuto e o cumprimenta como se fosse um cliente. Runa e Nikoro congelam ao ver Ryuto. Ele diz que precisa que Runa o ouça. Ele está atrasado, mas precisa explicar. O cara percebe o que está acontecendo, pede desculpas pela confusão e diz que é tio de Runa. Um choque inunda o rosto de Ryuto. Eles se sentam. Nikoro ainda está irritada. O tio de Runa age com suavidade. Ele traz suco, depois leva Nikoro para que o casal possa conversar a sós. Ryuto explica tudo. Maria confessou, ele a rejeitou, ela chorou e se apoiou nele. Provavelmente foi quando a foto foi tirada. Ele pede desculpas por não ter contado a Runa antes. Runa diz que ele não precisa se desculpar. Ela sabe que ele não é como as outras pessoas. Ela acredita que os sentimentos de Maria eram reais e aprecia que ele foi gentil quando Maria desabou. Ele pergunta se ela está com raiva e por que o deixou sem resposta. Ela diz que o celular quebrou quando caiu e onde seu tio mora não havia lojas de conserto. Ela só conseguiu consertar ontem. Ele pergunta novamente se ela está chateada com as fotos. Ela balança a cabeça e pede desculpas por duvidar. Ela diz que está feliz em namorar com ele e nunca pensou que ele a trairia. Ela quer continuar juntos. Ela pega na mão dele. E eles ficam lá, olhos fixos como aqueles casais melosos nos parques que esquecem que o resto do mundo existe. Depois, ele a acompanha de volta para a casa do tio dela. O tio os provoca e convida Ryuto para ficar alguns dias. Runa fica animada e diz a ele que vão passar toda a folga lá ajudando no restaurante. Depois irão à praia sempre que puderem. Ela diz que eles deveriam fazer deste o melhor verão que já tiveram. Ryuto concorda com as bochechas quentes, pensando em como ela é ridiculamente fofa. Na manhã seguinte, Ryuto está completamente adormecido quando Runa sobe em cima dele e o acorda. Ele abre os olhos, vê sua namorada pairando acima e se pergunta se ainda está sonhando. Naquela tarde, eles começam os turnos no restaurante do tio Ma dela. Ryuto mal tinha picado legumes em casa antes, então no começo ele se atrapalha, mas Runa o ensina e ele se ajusta. Ele melhora a cada dia. Sua mãe até envia roupas e materiais de estudo, o que o surpreende. Durante um intervalo, ele está imerso em um caderno enquanto Runa é abordada por 2 caras insistentes que não entendem a indireta. Ela parece desconfortável, sem saber como afastá-los. Ryuto debate consigo mesmo sobre intervir. Preocupado em piorar a situação, então decide agir.
Ele se aproxima e pergunta se eles planejam pedir. Eles são mais altos e mais fortes e tentam empurrá-lo de lado, dizendo a Runa para escolher entre eles ou o garoto de meio período. Runa não hesita, ela agarra o braço de Ryuto e diz que escolhe ele todas as vezes. Ela até diz em voz alta, ele é o namorado dela. Ryuto não consegue evitar o sorriso bobo. Os dois caras, envergonhados com a cena, recuam e saem de fininho. Depois, Runa agradece a ele por ter se oferecido e fica surpresa por ele estar estudando na praia. Ele diz que seus pais enviaram livros, então ele tem que continuar. Ela elogia o quanto ele é inteligente e diz que provavelmente vai entrar em uma ótima universidade. Ela fala sobre amigos com planos, Nikoro trabalha meio período para se sustentar e quer ir para a escola de unhas, e a Kari está de olho na escola de moda. Todo mundo parece ter um caminho. Quando ele pergunta sobre o futuro dela, ela admite que não tem certeza do que vem após a formatura. A grande esperança dela na escola foi encontrar alguém com quem ela pudesse ficar para sempre. Suas bochechas ficam coradas quando ela sugere que quer dizer ele. Ela também sonha em consertar as coisas com Maria e trazer seus pais e irmã de volta para um lar caloroso, como quando eram pequenos, mesmo que isso pareça difícil agora. Ela diz que quer ser mãe com muitos filhos e um marido carinhoso. Ela olha para ele, pedindo desculpas por falar tanto. Ele diz que está tudo bem. Em sua cabeça, ele percebe que ela passou mais tempo imaginando o futuro do que ele, e começa a se imaginar nele com ela. Ryuto está no banho, pensando no que Runa lhe disse na noite anterior. Planos para o futuro, crescer, fazer melhor. Bem ali, ele decide que vai estudar mais, mirar em uma faculdade sólida e se tornar alguém em quem ela possa confiar. A pequena palestra dele é interrompida por um grito agudo vindo da cozinha. Ele pula, corre e encontra Runa perto do balcão, parecendo desolada. A cesta está vazia, sem batatas. Então, seu ensopado surpresa de batata e carne não pode acontecer. Ela explica tudo isso rapidamente, metade chateada e metade envergonhada. O fato de ela querer cozinhar apenas para ele faz seu rosto esquentar. Ele pergunta se eles devem ir comprar o que está faltando. Eles vão juntos à loja, pegam os ingredientes e, na volta, ela insiste em carregar uma bolsa leve para ainda poder segurar a mão dele do outro lado. Ele fica corado novamente e não reclama. De volta ao lugar, os dois lavam legumes, cortam, mexem e provam como uma pequena equipe de cozinha. Runa ri que eles estão basicamente praticando a vida de casados. Ryuto acha que ela não gosta tanto de livros didáticos e prefere brincar de casinha, mas ele não se importa. Quando está pronto, ela leva uma colher à boca dele. Ele experimenta o ensopado e praticamente derrete. Eles acabam se olhando e sorrindo como dois bobos que esqueceram que o resto do mundo existe. Do outro lado da cidade, a mãe de Maria diz a ela que vai visitar a avó. Maria não está interessada até ouvir que Runa estará lá e um garoto chamado Ryuto. Esse nome a faz congelar. Ela imediatamente alega que tem planos urgentes e diz que não pode ir. Na casa da avó, o ancião diz a Runa e Ryuto que Maria não virá este ano. Runa se pergunta se a irmã está evitando-os. Ryuto lembra como ficou surpreso quando Maria entrou na turma deles e concorda. Runa diz que vê-los juntos provavelmente incomoda. Ela e Maria são opostas desde pequenas, mas ela ainda quer consertar as coisas. Isso é mesmo possível? Ryuto sugere que eles deem espaço para Maria respirar. Runa pensa por um segundo e então propõe um plano de porta lateral. Deixe Ryuto ficar amigo de Maria primeiro, porque uma abordagem direta de irmã para irmã pode ser rejeitada. Ele confirma se ouviu certo, tornar-se amigo de Maria antes que as irmãs tentem novamente. Ela diz sim, exatamente isso. Logo depois, Tio Mal aparece com boas notícias. O telefone de Runa está finalmente consertado. Ela se anima, responde rapidamente a tudo o que perdeu e brinca que está pegando um novo trem depois de perder o antigo. Ryuto a observa digitar como um raio e cora ao ver como ela é animada. Ela o puxa para a cena e grava um clipe bobo juntos. No último dia das férias de verão, Mal entrega a Ryuto um envelope, pagamento real por suas horas no restaurante. Ryuto tenta recusar. Mal diz para aceitar, ele mereceu. É o primeiro dinheiro que Ryuto já ganhou por si mesmo. Mal sorri, parabeniza o casal por 2 meses juntos e incentiva Ryuto a escolher um presente para ela. Naquela noite, Ryuto entra e esquece como respirar. Runa está esperando em um leve yukata com o cabelo preso, parecendo suave e linda de uma forma que o faz ficar ali como uma estátua. Ele se lembra que é o namorado e realmente diz isso. Ela está incrível. Ele também coloca um yukata e eles vão para a feira de verão. Eles experimentam os joguinhos, pescam peixes, comem lanches de rua e passeiam por pequenas barracas, completamente no modo de encontro. Runa entra em uma barraca de joias para perguntar sobre uma peça de pedra da lua que ela queria, mas já foi vendida. Ela não se importa e diz que voltará no próximo ano para ela. No caminho de casa, Ryuto admite que muitas primeiras vezes aconteceram com ela, primeira vez usando yukata em um encontro, primeira vez em uma feira com uma garota, primeira maçã caramelizada, primeiro boba sob lanternas.
Runa diz que sua mãe se casou com a primeira pessoa que ela namorou e que ela queria seguir o mesmo caminho. Então ela se interrompe e se desculpa com os olhos marejados. Ela gostaria que todas as suas primeiras experiências tivessem sido com ele, mas não foram, e ela odeia isso. Ryuto diz a ela que ele não precisa possuir suas velhas memórias, o que importa é como ela se sente sobre ele agora. Ele tira uma pequena caixa e, tentando ser casual, diz: "Feliz aniversário de 2 meses". Ela pisca, abre e lá está o anel de pedra lunar que ela estava procurando. Lágrimas rolam. Ele desliza no dedo dela. Fogos de artifício estouram no céu exatamente nesse momento, e os dois apenas olham para cima. Sob a pressa de cores, ele diz que a ama. Ela diz que o ama também. Alguns dias depois, Runa está conversando com amigos na escola quando vê Maria e tenta se aproximar. A expressão de Maria se fecha e ela se afasta rapidamente. Ryuto chega a tempo de ver a tensão e lembra Runa do plano: construir um terreno amigável primeiro, sem conversas pesadas ainda. No almoço no telhado, Yusuke e Ren se gabam sobre suas ótimas férias, que basicamente significam maratonas de jogos. Ryuto zomba deles por serem clássicos introvertidos e pergunta se estão livres no sábado. Passando para ir para a arena de Airsoft, Ryuto e os caras piscam quando Runa, Nikoru e Akari aparecem com roupas esportivas, tirando selfies como se estivessem em um set de revista. Ryuto se inclina e sugere que Runa feche mais o zíper da jaqueta. Nikoru ri de como ele soa desajeitado. Akari começa a conversar com Ren, e ele parece que seu cérebro acabou de travar. Ryuto e Runa continuam flertando. Yusuke e Ren fingem que não estão com ciúmes. Nikoru brinca que se eles não estão satisfeitos com as garotas que tem aqui, isso é um crime. Todos caem na risada e o clima fica mais descontraído. A primeira rodada começa. Ren é pego quase imediatamente. Yusuke avança contra Ryuto e Runa para vingar ele, mas Akari espreita da cobertura e derruba Yusuke. Ryuto, Runa e Akari se escondem atrás de obstáculos. Então Nikoru dá a volta pela lateral e o surpreende. Ryuto avança para proteger as garotas e é eliminado. Nikoru toca Akari em seguida, o que deixa um duelo final. Runa contra Nikoru. Runa, animada, diz que está se vingando por sua colega de equipe e consegue uma vitória após uma troca acirrada. Na área de descanso, Runa agradece Ryuto por intervir. Ele diz que faria qualquer coisa por ela sem pensar 2 vezes. Nikoru, aparando suas unhas como um chefe, culpa suas falhas no dia das unhas, pega um grande aluguel e anuncia que está pronta para a segunda rodada. No próximo jogo, ela domina completamente o lobby sozinha. Após as partidas, Runa de repente entra em pânico. Um brinco está faltando. Ryuto se abaixa para ajudar a procurar. 1 minuto depois, Runa o encontra enterrado no fundo de sua bolsa. Ele percebe que ela está usando apenas um brinco de qualquer forma e só balança a cabeça divertido. O grupo relaxa em um café. Akari diz que foi muito mais divertido do que ela esperava. Yusuke se aprofunda nos detalhes internos do Airsoft, canos, hop-ups, pressão, impressionando Akari e surpreendendo tanto Runa quanto Nikoru. Ryuto acha que o modo tímido de Yusuke simplesmente desapareceu. Akari admite que é um otaku de vozes suaves e explica felizmente o que isso significa. Os garotos ficam de olhos arregalados. Nikoru diz que é uma nerd em arte de unhas e explica técnicas como uma profissional. Runa fica quieta e diz que todos parecem ter um hobby que amam, exceto ela. Nikoru pisca e diz que a grande obsessão de Runa é Ryuto, o que faz as bochechas de Runa ficarem rosadas. Nikoru casualmente menciona seu primeiro namorado, seu primeiro amor legal. Ren acidentalmente menospreza o cara. Nikoru franze a testa e dá um chute na canela dele. Ryuto verifica se Ren está bem, e Ren sussurra que aguentaria qualquer coisa por Nikoru. Akari diz que gosta de caras altos. Yusu solta que tem 181 centímetros, e Akari se anima. Enquanto os outros se afastam, Runa e Ryuto ficam para trás para aproveitar um pequeno encontro. No alto da roda gigante, ele pondera dar um beijo, mesmo que já tenham se beijado antes. Runa quebra o silêncio com uma lembrança de infância. Em um dos mangás shoujo de sua mãe, o casal come doces e se beija no topo de uma roda gigante, e ela sempre quis copiar essa cena. Ele aponta: "Não é permitido comer lá em cima". Ela ri e diz que não trouxe chocolate de qualquer maneira, mas beijar ainda é permitido. Eles se inclinam. Depois ela pergunta a ele o que parecia. Ele diz: "Pêssego". E ela sorri, pois usou batom de pêssego de propósito. Ela diz novamente o quanto o ama e pede um carinho na cabeça. Ele bagunça suavemente o cabelo dela e ela praticamente brilha. Na caminhada de volta, Runa para e diz que completar 3 meses a deixa tão feliz que poderia chorar. Ryuto sugere fazer algo que ela ame para comemorar. Ela responde que cada minuto com ele já conta como isso. Ela se aproxima e confessa que quer todos os dias, todas as horas, todos os segundos juntos, crescendo lado a lado e permanecendo felizes. Então ela fica tímida e começa a correr à frente. Ele a segue, pensando que quer o mesmo para sempre e que trabalhará para ser digno disso.
Depois, ela o convida para sair, mas ele tem escola preparatória. Na aula de reforço, ele quase desmaia quando Maria e suas amigas entram na sala dele. Ele se esconde debaixo de uma mesa, tenta sair rastejando e bate a cabeça na estrutura com um grito. O grupo de Maria olha ao redor confuso, enquanto ele se apressa para o corredor. Um velho conhecido o vê, o arrasta até um café e pergunta por que ele estava rastejando, depois faz uma piada. Maria é sua ex? Ryuto explica toda a confusão complicada. O cara oferece-se para enviar mensagens de aviso caso veja Maria indo na direção de Ryuto e salva o seu número. De volta à escola, o professor responsável anuncia o festival cultural e pede voluntários. A sala fica em silêncio até que Maria levanta a mão. Todos olham. A professora elogia ela, então a mão da Runa sobe também, o que surpreende tanto Maria quanto Ryuto. Ele percebe que ela está executando o plano deles, construir uma ponte trabalhando juntos na mesma equipe. Akari também se inscreve. Nikoro não pode por causa do trabalho. Akari recomenda Ryuto em seguida. Ele engasga por um segundo, depois se voluntaria por causa de Runa. Ainda precisam de mais uma pessoa, então ele sugere Yusuke, em parte para puxar seu amigo para o grupo com Akari. Algumas horas depois, estão todos reunidos em torno de materiais e listas de verificação. Akari e Yusuke conversam enquanto cortam decorações. Ryuto acaba entre Runa e Maria quando seu comitê precisa escolher um design para o folheto do festival. Todos fazem a apresentação com nome e cara estranha, jogam tópicos e chegam a uma palavra para guiar tudo: futuro. Para quebrar o gelo, Runa pergunta o que Maria faz para se divertir. Maria diz que gasta seu tempo livre com anime. Ryuto se anima e pergunta se ela assiste ao canal do Ken. Ela acena com a cabeça e os dois imediatamente começam a se empolgar com os envios de gameplay e os destaques bobos dele. Runa não acompanha essa conversa de streamers, então fica sentada lá sentindo que perdeu alguma coisa. Mais tarde na escola, Ryuto ainda está preocupado em ficar preso entre as irmãs quando um conhecido, Shugo, se aproxima e pergunta se a situação Runa-Maria ainda está incomodando ele. Ryuto não revela nada, mas seus olhos basicamente dizem: "Por favor, me salve." Eles acabam em uma lanchonete. Ryuto desabafa sobre toda a confusão, e Shugo, fazendo um pouco de conversa fiada, menciona que ele é uma fera legítima do tênis de mesa. Ganhou uma medalha de ouro uma vez, e que uma garota uma vez o chamou de tão legal que ele até mudou o corte de cabelo por um tempo. Ryuto pergunta diretamente se ele a enganou. Shugo diz que absolutamente não, que isso não é com ele. Na sala do projeto, Yusuke e Akari se aproximam cada dia mais, enquanto Ryuto fica preso entre a opinião de Runa e a de Maria. Runa traz um modelo para o panfleto, fofo, brilhante, muito festivo. Maria olha e diz que está muito voltado para meninas. O evento é para todos. Ela apresenta seu próprio esboço, mais limpo e abrangente. Runa argumenta que Adorável funciona bem para uma feira da escola. Ambos se voltam para Ryuto para escolher uma. Por dentro, ele acha que o layout da Maria se encaixa melhor no projeto, mas Runa é sua namorada. Ele congela. Sem uma boa resposta, ele pede ajuda a um professor. O professor ouve, concorda com o conflito e sugere que adiem a decisão até depois do dia do esporte. Ryuto finalmente respira. Naquela noite, ao descer do trem vindo do cursinho, ele vê Maria saindo do mesmo vagão. Enquanto esperam pela próxima conexão, ele brinca sobre a coincidência. Ela diz que está vindo de aulas preparatórias. Ele mente que estava apenas fazendo compras. Quando ele pergunta se ela mora perto, o rosto dela se fecha e ela começa a contar a verdadeira história. O divórcio da mãe, mudando-se para a casa do avô, trocando de escola porque esta é acessível. Então ela se pergunta em voz alta por que escolheu a escola da Runa quando havia outras opções. Ryuto, ainda chateado com o drama anterior, sugere que ela veio para dificultar a vida de Runa. Maria balança a cabeça. Ela diz que Runa já tem coisas estáveis. O pai dela, uma avó estilosa que cozinha bem, uma casa que parece acolhedora, enquanto Maria tem alternado entre sobrenomes e problemas. Ela se transferiu porque queria ver a irmã feliz com seus próprios olhos. Isso surpreende Ryuto. Maria acrescenta que Runa adora surpresas, algo que um namorado deveria saber. Ela admite que disse coisas desagradáveis para Runa, até afirmou que não gostava dela. Mas a verdade é que ela ama sua irmã e quer estar perto dela novamente, se Runa puder perdoá-la. Maria se lembra de seu primeiro dia de aula. Ela esperava que Runa sorrisse e a chamasse de irmãzinha do outro lado da sala. Mas Runa apenas parecia atônita, e isso doeu. Maria diz que está tentando tirar a máscara e agir como ela mesma novamente. Ryuto, comovido, percebe que interpretou mal muitas coisas. Ambas as irmãs realmente se importam, apenas se chocam uma com a outra. O trem delas chega. A bordo, ele se oferece para acompanhá-la até em casa. Ela recusa com um pequeno sorriso. Ele não é seu namorado. Ele tropeça, os livros voam, e enquanto ela ajuda a recolhê-los, ela vê um livro de exercícios de cursinho. Ela ri, dizendo que eles vão para o mesmo lugar. Ele o pega de volta, embaraçado. Ela sai correndo, gritando por cima do ombro que ela já sabia. Ele fica ali parado, com a mente devagar, percebendo que vai esbarrar muito na Maria a partir de agora.
O dia do esporte chega. Runa se posiciona para a corrida e dispara como um raio. Então outra garota passa por ela. Ryuto grita o nome dela do lado de fora e com uma grande energia de anime, ela se anima e vence. O campus está cheio de eventos. Todo mundo está de bom humor. Runa e Ryuto flertam descaradamente, o que faz Aikawa e Nishita olharem de lado com inveja. Durante uma brincadeira de revezamento, Runa pega um papel da caixa e grita para Ryuto. Ele está confuso até que Nikoro o empurra para a pista. Eles correm juntos e chegam em primeiro. Ele elogia o quão ótima ela foi. Ela diz que foi a vitória deles, então mostra o papel para ele, a pessoa que você mais gosta. Ele fica vermelho como um tomate. A mãe de Maria também está lá. Akari elogia Maria em seu uniforme de líder de torcida. Maria fica tímida e agradece. Ela está prestes a apontar sua mãe na multidão quando a vê torcendo por Runa e sorrindo muito. O peito de Maria afunda e ela se afasta. Depois, a mãe da Runa elogia o talento atlético da Runa, pergunta onde está Maria, e menciona que Maria a convidou para ver a rotina de torcida. Ela até tirou meio dia de folga para isso. Runa e Ryuto começam a procurar. Eles encontram Maria no telhado, com as pernas puxadas, olhando para o nada. Ryuto diz a ela que sua mãe está procurando por ela. Ela fica surpresa que ele saiba que ela está na torcida. Ela explica que sua mãe acha que as irmãs são próximas porque estão na mesma turma. Maria não quer explicar como as coisas ficaram complicadas, especialmente após seu próprio comportamento. Ryuto a incentiva a descer. Ela responde que não é da conta dele. Ele retruca. Se não são namorados, pelo menos são amigos. Maria confessa que ainda gosta dele. Ela continua se apaixonando e implora para ele parar de ser tão gentil porque dói. Ryuto fica lá parado, atônito. De longe, Runa ouve o suficiente para murchar. Maria acrescenta que pode amar quem quiser sem pedir permissão. O coração dela não recebe ordens. Ryuto fica sem palavras. E Runa, tendo ouvido demais, desce silenciosamente de volta aos panfletos. O impasse ainda está lá. Então dois professores opinam. O professor prefere a paleta fofa de Runa. A professora diz que é muito feminina e chama a versão de Maria de mais acolhedora para os meninos. Eles passam a última decisão de volta para É Claro, Ryuto. No fundo, ele ainda prefere a abordagem de Maria. Sob os holofotes, ele diz em voz alta que a aparência mais brilhante de Runa combina melhor com o futuro. Runa estreita os olhos e o confronta. Ela pode dizer que ele não fala sério, e desonestidade é o que ela mais odeia. Ele entra em pânico, então abandona os dois e sugere uma ideia totalmente diferente, um design monocromático e despojado. Após a reunião, ele continua pedindo desculpas enquanto caminham. Runa diz que não precisa de 100 desculpas. O que dói é que ele fingiu estar do lado dela quando sua escolha claramente era Maria. O ciúme escapa. Ela diz que ele e Maria parecem combinar melhor de qualquer forma. Ambos são inteligentes, compartilham gostos e chegaram ao mesmo design. Ela confessa que, a princípio, as diferenças dele eram encantadoras, mas à medida que se apaixonava mais, essas diferenças começaram a parecer distância. Ela se pergunta em voz alta se ele seria mais feliz com Maria e menciona aquele momento no telhado no dia do esporte. Ela sabe que ele não é do tipo que persegue Maria, mas também vê que ele não consegue ignorá-la completamente. Ela diz que não entende seus próprios sentimentos agora, e se nada mudar, ela não sabe se eles podem continuar. Ryuto fica chocado. Runa corre. Ele corre atrás dela, então para. Ele não pode prender alguém para ficar. Ele geme. De todos os dias, essa confusão tinha que acontecer no aniversário de 4 meses deles. Em outro lugar, Maria pensa em Ryuto e uma lembrança de quando eles eram pequenos. Runa consertou uma boneca quebrada, e Maria a pegou de volta, alegando que a tinha comprado, mesmo que não se importasse com ela antes. Runa parecia magoada, mas ainda assim a entregou. Maria atualmente admite que Runa sempre foi uma pessoa gentil. Ela quer sua irmã feliz com Ryuto, mas seus próprios sentimentos não se desligam. De volta à escola, Ryuto vê Runa conversando com alguém e ouve que ela está planejando se encontrar com um cara mais velho. Enquanto limpa a sala de aula com Mikoro, ele se pergunta se ela sabe o que está acontecendo ou quem é o homem. Mikoro percebe que ele está olhando e diz que achava que ele faria Runa feliz, mas ultimamente ele só a machuca. As palavras pesam. Depois das aulas, Akari liga e pede para se encontrar. Em um café, ela diz nervosamente que Runa pode estar se aproximando de outro homem porque odeia ficar sozinha. Ela viu Runa fazendo compras com um cara um pouco mais velho carregando uma bolsa de marca chique. Ryuto mostra para ela uma foto do tio de Runa. Akari diz: não, esse cara era mais jovem, talvez um estudante universitário. Ryuto pergunta se Akari acha que Runa faria algo como ter um sugar daddy. Akari diz que não acredita que Runa seja uma boa garota, mas se alguém pressionasse, Runa talvez não diria não. Ela acrescenta que ouviu de Mikoro que Ryuto e Runa estão passando por momentos difíceis agora. Ele agradece a Akari por se preocupar e diz que confia em Runa. Se houver um problema, cabe a ele resolver. Lá fora, ele chama Shugo e diz que precisa de apoio. No dia seguinte, o Festival de Cultura está movimentado. Ryuto aparece com Shugo, e um pequeno fã-clube de meninas fica surpreso com o estilo de Shugo.
Ryuto brinca que Shugo está roubando a cena delas. Shugo se concentra. Você quer que eu rastreie esse suposto Sugar Daddy? Ryuto diz. Não o chame assim. Isso não está confirmado. Shugo diz o óbvio. Pergunte a Runa. Ryuto admite que não pode. Por isso pediu ajuda. Nesse momento, Akari se aproxima correndo, aponta para Shugo e diz que é o cara que ela viu com a Runa. O estômago de Ryuto afunda. Ele imediatamente chega à pior conclusão possível. Shugo deve ser um ex-namorado. Eles se sentam. Ryuto, de mandíbula apertada, diz que não esperava encontrar o ex-namorado de Runa hoje. Shugo balança a cabeça. Runa não é sua ex. Ele é o ex de Mikoro, a garota da turma de Ryuto. Ryuto pisca e percebe que Shugo é o namorado de 2 semanas com quem Mikoro saiu. Shugo explica o avistamento de Runa. Ele esbarrou com ela por acaso na aula de reforço. Ela apareceu porque é amiga de Mikoro e queria conversar. Ele estava ocupado, então deu seu número e disse que ligaria mais tarde. Ela era fofa, então ele não disse não. Ryuto insiste de qualquer maneira. Shugo diz que Runa estava tentando fazer uma surpresa para Mikoro, mas sua própria história com Mikoro já terminou. Ryuto argumenta que Mikoro ainda tem sentimentos. Shugo se recusa a reabrir essa porta. Ele admite que brincou e a machucou, e rastejar de volta agora só pareceria patético. 2 falastrões cortam o caminho onde Runa e Mikoro estão conversando e começam a perturbá-los, bloqueando o caminho e jogando frases rudes. Sem perceber a dica, Mikoro resmunga com eles para pararem com isso. Eles continuam insistindo. Ryuto vê a cena, agarra Runa pelo pulso e a guia para fora da confusão. Mas isso deixa Mikoro cara a cara com os idiotas, que realmente pedem um beijo como palhaços. Uma voz interrompe. Ela está comigo. Shugo se posiciona entre eles, diz a Mikoro que lamenta estar atrasado e a leva embora. O alívio vem rápido, ela se agarra a ele com olhos marejados. Vendo isso, Yusuke ganha coragem e se vira para Akari para se confessar no local. Ryuto e Nishida olham tipo, espera, o quê? Yusuke tropeça em seus sentimentos. Akari o rejeita firmemente, mas sem crueldade, e ele desmorona. Depois, Runa explica calmamente que Akari não namora há muito tempo, que confissões aleatórias parecem pressão, e ela leva relacionamentos a sério. Então, um súbito. Por favor, saia comigo. Simplesmente não funciona. Depois os caras acabam em um triste triângulo em um banco, Yusuke e Ren reclamando sobre como o romance os atingiu como uma batalha de chefe para a qual eles não estavam prontos, e Ryuto sendo zoado como o sortudo recluso que de alguma forma se declarou para Runa e ganhou. Aquela última parte o atiça. Ele se levanta e diz que vai encontrá-la agora mesmo. Seus amigos torcem como se ele estivesse indo para a prorrogação, mas ele verifica salas de aula e corredores e acaba sem sorte até que desliza uma porta e vê Runa na varanda. Ele sai. Runa diz que Shugo vai para a mesma escola preparatória e que o reconheceu de uma foto antiga que Nikoru mostrou a ela. Então ela se aproximou para dar um oi. Ryuto admite com as bochechas quentes que por um segundo sua mente foi para o pior lugar possível, encontro compensado, e então diz: Akari esclareceu isso. A bolsa elegante foi um presente da avó de Runa. Runa sorri, feliz que Shugo e Nikoru encontraram o caminho de volta um para o outro, e diz que só aconteceu porque Ryuto não desistiu. Ela compartilha algo que Nikoru lhe disse: estar perto da pessoa que você ama já é o suficiente. Ryuto concorda e acrescenta seu próprio ponto de vista. A vida é longa, e ele quer passar todo esse tempo com ela. Eles desfazem a última de suas confusões. Ele se desculpa, e ela diz que está tudo bem, ela só está feliz por terem conversado. Eles mudam para tópicos mais seguros. As aulas intensivas começam em breve, se Nikoru está bem. Ryuto, corando, admite que Nikoru provavelmente apenas deu o primeiro passo com Shugo. Runa diz que Nikoru gosta dele há 3 anos e não vai se segurar agora. Ele geme que não precisa de tantos detalhes sobre a vida amorosa dos outros. Runa pergunta sobre Yusuke. Ryuto diz que a rejeição foi difícil, Yusuke mergulhou nos jogos e faltou à escola, e o humor de Ren também não está bom. Runa diz que gostaria que todos pudessem jogar juntos novamente. No caminho de volta, ele sugere outro dia de Airsoft. Ela lembra que os exames estão chegando, mas agradece de qualquer forma. Eles se separam. Runa vai para casa, Ryuto se prepara. Na manhã seguinte, Runa e Akari estão conversando quando Nikoru aparece com olheiras escuras. Runa pergunta o que aconteceu. Nikoru diz que Shugo a rejeitou. Ele está desligando tudo para se concentrar nos testes de admissão e não atende suas chamadas ou responde mensagens. Runa fica parada atônita enquanto Nikoru começa a chorar copiosamente. Na escola preparatória, Ryuto encurrala Shugo e pergunta sobre Nikoru. Shugo entra em um estranho monólogo. Se eles continuarem juntos, as coisas podem se tornar físicas. Ryuto acena com as mãos e diz que não precisa desses detalhes, mas Shugo diz que não quer isso agora, não com provas. Ele diz que confia nos amigos de Nikoru para apoiá-la. Ryuto admite que errou com Runa de novo e se sente péssimo. Do outro lado da cidade, Runa diz a Nikoru que Ryuto tem agido de forma estranha e ela não consegue entendê-lo.
Ela tem medo de que o relacionamento deles possa acabar se continuar assim. De volta ao café, Ryuto conta a Shugo preocupações semelhantes e que conversar com Maria não ajudou a aliviar a tensão. O conselho de Shugo é a moda antiga. No caminho de casa, Ryuto esbarra em Maria, e eles andam algumas quadras lado a lado. Antes de se separarem, ele diz que não deveriam mais conversar. Maria acena com a cabeça e diz que não pode esquecê-lo de um dia para o outro, mas está mais preocupada com a Runa quando eram crianças. Runa costumava dar coisas que amava apenas para manter as pessoas sorrindo, e Maria teme que ela continue se sacrificando agora. Maria diz que gosta de Ryuto, mas ama mais a Runa e quer sua irmã feliz acima de tudo. Ela se vira para sair. Ryuto solta que ela foi sua primeira paixão e agradece a ela, mesmo que ela o tenha deixado de lado naquela época. Lágrimas surgem em seus olhos. Ela diz que ouvir isso é suficiente e sai correndo. Ele liga para Runa. Nesse exato momento, um grito da Maria. Ryuto corre em direção ao som. Um estranho passa empurrando e corre. Ryuto chega até Maria, tremendo na calçada. No telefone, Runa ouve o caos e o ouve dizer o nome de Maria. Ele leva Maria à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ela toca na orelha e percebe que um brinco sumiu. Mas antes que ela possa explicar, o policial diz que vai garantir que ela chegue em casa com segurança. Lá fora, Ryuto encontra Runa. Ela diz que já ligou para a mãe e não quer explicações agora. Eles vão conversar em uma semana no parque. 7 dias depois, eles se sentam em um banco. Ryuto começa a explicar. Runa levanta a mão. Ela diz que deveriam terminar antes que o próximo boato comece. Não é só sobre a semana passada. Ela tem pensado nisso há um tempo e se preocupa que Ryuto também sinta isso. Ela queria se aproximar dele primeiro e é grata pelo que tiveram. Um casal passa de mãos dadas e os dois acabam relembrando meses de memórias em suas cabeças. As lágrimas de Runa começam, as de Ryuto são mais intensas. Ele diz que não pode aceitar um término. Ele estava dizendo a Maria que estavam cortando o contato, e o momento fez soar pior do que era. Ele não pode desfazer o passado, mas está implorando para que ela o perdoe. Runa pede desculpas por ter interpretado errado, e admite que ainda o ama. Ela apenas ficou com medo de que ele odiasse as partes bagunçadas e ciumentas dela, então ela as escondeu e decidiu que terminar seria menos doloroso. Ele pede tudo, sem mais esconder, e promete que vai amar tudo isso. Ele a abraça forte e jura que não vai deixar esse relacionamento. Ele quer se formar com ela, passar pelos anos de faculdade, envelhecer juntos. Runa ri chorando, diz desculpa pela bagunça novamente, e ele começa a chorar ainda mais até que uma criança bate na sua testa com um carrinho de brinquedo por acidente, e os dois caem em risadas descontroladas enquanto os pais pedem desculpas. Mais tarde, encostados na grade de uma ponte, eles pedem desculpa mais uma vez, conversam até que os postes de luz acendam, e selam isso com um beijo. Ryuto admite que não fez o primeiro passo de se tornar amigo de Maria como Runa pediu para que as irmãs pudessem se reconectar. Runa confessa que sugeriu isso porque queria um jeito mais gentil de voltar para Maria, e estava apavorada que Maria a odiasse mais. Ryuto diz a ela que Maria não a odeia. Maria disse a ele que mudou de escola apenas para ver Runa vivendo feliz. Runa tira um pequeno brinco do bolso e diz que deu-o para Maria. Ryuto lembra que Maria perdeu um durante o ataque e explica. Eles correm de volta para a rua onde aconteceu e procuram até finalmente encontrarem a peça perdida. Runa assegura a luz e sorri através das lágrimas. Maria aguardou. Isso é toda a prova que ela precisava. Sua irmã ainda a ama também. A Assembleia da Manhã termina, e o ginásio fica barulhento com aplausos quando Maria sobe para receber um prêmio de competição. Enquanto todos ainda estão animados, Runa se levanta e diz clara e orgulhosamente: "Essa é minha irmãzinha." Cabeças inclinam, sussurros começam. Ela explica imediatamente que ela e Maria são gêmeas, separadas quando seus pais se divorciaram e sua mãe se casou novamente. As bochechas de Maria ficam rosas, mas ela acena para confirmar. A tensão se dissolve em risadas calorosas e sorrisos fáceis por todo o cômodo. Após a aula, Maria puxa Runa para um canto tranquilo e pergunta por que ela contou a todos. Runa abre a mão e mostra um brinco. Ela diz que ela e Ryuto o encontraram, e ela tem guardado. Os olhos de Maria se arregalam. Runa manteve em segurança, elas se abraçam, longo e apertado. Runa pede desculpas por ter demorado tanto para agir e diz que está genuinamente feliz que Maria se transferiu. Um momento depois, os amigos de Runa aparecem. Eles se apresentam e logo incluem Maria no grupo. Dois rapazes brincam sobre conquistar o coração da Maria e todo o grupo cai na risada. Assistindo as boas vibrações se acumularem, Ryuto pensa que seus dias às vezes parecem um show que se recusa a mostrar os créditos finais até que as coisas terminem bem, se ainda não está alegre. A história não terminou. Ele e Runa descem pelo corredor juntos, ambos sorrindo sem motivo. Runa aperta o braço dele e diz que se sente ridiculamente sortuda porque pode dizer em voz alta, sem se esconder, que está com Ryuto. Então ela diz a ele que o ama de forma direta e séria e pede um favor. Ele tem certeza de que este é o momento para avançar no relacionamento, mas o que ela realmente quer é ajuda com algo que ela chama de operação de rota. Ele pisca. Rota, operação...
Eles pegam assentos em um café e ela expõe a situação. As coisas com Maria finalmente esfriaram. Agora ela quer mirar mais alto, juntar toda a família na mesma mesa como antes. A mãe dela está recém-divorciada e ela acredita que seu pai ainda tem sentimentos pela mãe. Talvez haja uma chance de reconectar. Ela já está sincronizada com a Maria, que concordou em tentar. O plano é simples: convidar os dois pais para um jantar na véspera de Natal em um restaurante e ver se eles podem ser uma família por uma noite. Ela quer o Ryuto lá também, em parte para apoio, em parte para que ele possa ser formalmente apresentado ao pai dela. Naquela tarde, Runa está em sua mesa escrevendo uma carta cuidadosa para seu pai. Maria para enquanto está terminando. Do outro lado da sala, Ryuto quase deixa cair sua caneta. Yusuke entra visivelmente mais magro e inesperadamente bonito. Akari também nota, fica vermelha e corre para seus amigos. Esse é mesmo o Yusuke? Quando eles confirmam, ela sussurra que agora ele parece seu tipo ideal. Runa diz a Akari para se declarar logo. Akari se recusa. Ela o rejeitou uma vez e mudar de ideia agora a faria parecer patética. Nikoru se irrita com a indecisão e sobe para o telhado. Lá em cima, Ren tenta um flerte desajeitado. Nikoru encerra imediatamente. Ela tem um namorado. Ren recua e murmura que parece que todos os outros estão acelerando pela juventude enquanto ele está preso à margem. Na escola preparatória naquela noite, Ryuto se desespera sobre conhecer o pai de Runa na véspera de Natal e como ele deve se apresentar sem entrar em pânico. Mais tarde, Runa se junta a ele e eles vão para o restaurante onde Maria já trouxe a mãe deles. A mãe fica surpresa ao ver Runa entrar com Ryuto, e Runa acrescenta que o pai chegará em breve, o que a choca ainda mais. Maria pede desculpas à mãe pelo pequeno truque. Ela e Runa queriam que a família passasse o Natal junta como antigamente. Passam-se 30 minutos. A porta se abre. O pai de Runa entra com uma namorada. Ele diz que Runa o convidou para conhecer o namorado dela, então ele trouxe a parceira dele também. E então solta a notícia. Eles vão se casar em breve. O quarto congela. Os olhos de Runa se enchem. A noite desmorona em segundos. Maria e a mãe dela saem cedo, chateadas. Quando o lugar finalmente esvazia, Ryuto fica com Runa e deixa ela chorar, dizendo apenas o necessário e nada que a deixasse pior. De volta à casa de Runa, ela está tão abalada que não consegue falar. Ryuto fica na entrada e diz que pode ir para casa. Ela segura a manga dele e implora para que não a deixe sozinha naquela noite. Ele fica vermelho e diz que o pai dela pode voltar. Ela balança a cabeça. Ele provavelmente vai ficar com sua noiva. Ele hesita, e o rosto dela se desmancha ainda mais. Você vai embora como ele fez? Ela pergunta. Ele a abraça. Eles tropeçam levemente na parede. O interruptor faz um clique, as luzes se apagam e, de repente, estão muito próximos. Ela sussurra para ele abraçá-la mais forte. Ele faz isso, então percebe que a pele dela está quente como fogo. Ele verifica a febre. Tudo passa de romântico a urgente. Ele a carrega para o quarto, a cobre, a esfria, pega água e remédio e vigia até que seus próprios olhos finalmente se fechem ainda segurando as mãos dela. Do outro lado da cidade, Nikoru está em frente ao restaurante onde trabalha, pronta para se declarar a Shugo. Nervosa, ela se vira e vai para a escola preparatória dele. Ela o encontra dormindo em uma sala vazia, o acorda gentilmente e diz que vai esperar por ele até que os exames terminem. Ela começa a ir embora. Ele se mexe, chama-a de volta, repreende-a de brincadeira e envolve seu cachecol em seus ombros. Ren vê isso e sente seu coração despencar. Seu telefone vibra. Yusuke gritando que é a transmissão de quem acabou de começar, então Ren se apressa para casa. Em outro lugar, Akari está sentada, olhando para uma nova foto do Yusuke transformado e cora intensamente. Enquanto isso, Maria não consegue parar de se preocupar com Runa após o jantar desastroso e o anúncio do pai. De volta à casa de Runa, Ryuto adormeceu em uma cadeira com os dedos ainda entrelaçados nos dela. A manhã de Natal chega brilhante e calma. Runa acorda sem febre e a primeira coisa que vê é o rosto sonolento de Ryuto. Ela sorri, serve chá e diz que nunca esteve tão feliz por abrir os olhos para ele no Natal. Ela lhe dá uma pequena bolsa cheia de amuletos. Ele diz que também tem algo, desaparece por um segundo e volta com uma roupa de Papai Noel feita à mão, tentando não rir de si mesmo. De trás das costas, ele revela uma caixa. Brincos de pedra da lua, suas pedras favoritas. Ela fica radiante, completamente extasiada. Ela diz que se sente mais adulta agora, que ver Ryuto em vez do Papai Noel é o que a faz feliz. Ela também decide, silenciosa e firmemente, deixar seu pai escolher seu próprio caminho e aceitar isso. Por dentro, Ryuto acha que ambos ainda são jovens, com muito tempo pela frente para crescer, viver novos momentos e encontrar uma felicidade maior lado a lado. Mais tarde no trabalho, Runa conta a Ichikoro que o plano de Natal fracassou, mas o ano ainda pareceu estranhamente bom no geral. Ela admite que foi estranho que Ryuto não tentou nada físico enquanto estavam sozinhos. Nikoru o provoca por ter autocontrole porque ela estava doente, então acrescenta que o fato de Runa continuar pensando nele prova que é amor verdadeiro. Runa percebe isso também.
esse é seu primeiro amor verdadeiro, o tipo que ela realmente quer compartilhar com Ryuto. Naquele final de semana, Ryuto e Runa passam por um pequeno estúdio de fotografia e entram. Runa pergunta se ele gosta de cosplay. Ele diz que é péssimo nisso, mas que vai tentar por ela. Eles se vestem, ela escolhe uma roupa de empregada e tiram várias fotos fofas e próximas. Entre as fotos, ela fica mais próxima dele do que o normal. Ele percebe e pergunta por que ela está mais grudenta. O rosto dela fica vermelho brilhante. Ela diz que quer que ele queira que ela o veja com desejo real e que ela quer que a proximidade deles continue a avançar. Então, ela agarra a parte de trás da cabeça dele e o beija com força. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal, e eu te vejo no próximo.